Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu estou aqui na 37ª edição do Show Rural Copavel em Cascavel, no Paraná, e eu queria trazer para vocês um assunto que é um pouquinho diferente do que a gente costuma falar aí no Notícias. Geralmente a gente fala bastante sobre o preço da arroba do boi, mercado de reposição, oferta e demanda, mas vamos falar um pouco sobre a questão da genética. E para isso eu estou aqui com o Leandro Nogueira, que é representante comercial da Nelore Het. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui fazendo a cobertura desse maravilhoso evento. Leandro, me diga uma coisa, que momento é esse que a gente está para compra de genética bovina? A gente está aqui com dois exemplares aqui de Nelore, dois reprodutores. A gente tem nesse momento um cenário de estabilidade nos preços da arroba, um início de virada de ciclo pecuário. Eu queria que você detalhasse para a audiência do Notícias Agrícolas quais são as oportunidades para investimento em genética agora. Estamos vivendo um momento ideal para os amigos pecuaristas investirem em genética. A arroba do boi, como você falou, está estável há algum tempo, principalmente aqui no Paraná. E uma compra de reprodutores, um investimento em genética, depende muito da arroba do boi. Se está muito alto, os animais, o valor é alto também, os reprodutores. Se a arroba mantém estabilizada, o valor desses reprodutores, dessas genéticas, também se mantém estável. E, Leandro, me diga uma coisa, quando a gente começa a ver essa virada de ciclo pecuário, a gente teve muito descarte de fêmeas, como é que a gente vai ter essa presença, portanto, dos reprodutores se tem menos fêmeas em campo? Eu queria um paralelo sobre isso. Na verdade, assim, diminuiu muito as fêmeas devido à lavoura, devido aos abates, mas hoje o pecuarista investindo em genética, num local menor, ele consegue produzir o que ele produzia antes num amplo espaço. Então, com a genética muda tudo, né? Melhoramento genético, o trabalho em investimento em proteinados, em rações, também ajuda muito nesse cenário. E aí, olhando para isso, a gente tem, hoje em dia, a carne bovina brasileira exportada para muitos países. A gente tem um consumo interno até que razoável, melhorou um pouco ao longo do tempo. E eu queria saber, no campo efetivamente, quando se investe numa genética, por exemplo, de um Nelore, uma genética de qualidade, o que esse animal tem de diferente depois que ele nasce com essa genética que é comprada, especializada para isso? Muito boa essa pergunta. Vocês investindo num animal desse, vocês podem ver um animal dócil, né? Essa genética, ela tem a precocidade. O animal ele vai te dar um retorno muito antes, né? Docilidade, habilidade materna. Isso é um conjunto de fatores que leva o pecuarista a investir e ter retorno muito antes. E qualidade de carne, qualidade de couro, tudo aquilo que é comercializável no final das contas, também qual que é a vantagem que é trazida com uma genética de qualidade, como por exemplo é comercializada pela Nelore Het? Principalmente no sabor da carne, no marmoreio da carne, né? Hoje a genética nova que a gente busca, esses animais têm muito mais marmoreio, gordura, sabe? Uma gordura maravilhosa, uma carne maravilhosa. E isso é tudo a evolução da genética, né? E tá, o pecuarista tem lá a produção dele, ele comprou os animais, pode ter feito uma boa escolha, mas quer melhorar, quer tornar aquela produção ainda de excelência e quer ter acesso a esse tipo de genética. Como que é possível o pecuarista chegar a poder comprar, por exemplo, ele compra o touro, ele compra as doses para inseminar as fêmeas? Qual que é o processo, Leandro? No caso da Nelore Het, nós vendemos o reprodutor pronto, acima de 24 meses, muito importante, com exames, brucelose e tuberculose negativo, andrológico positivo e todos registrados pela ABCZ. Os nossos animais são totalmente a campo. Um produtor quer adquirir a genética Nelore Het, ele pode entrar nas nossas plataformas digitais ou até mesmo nos fazer uma visita na sede da fazenda, que fica localizada em São Jorge do Oeste, no sudoeste do Paraná. E, Leandro, quando a gente fala também, sem falar em preços, mas quando você compra um touro desse, qual que é a capacidade dele de inseminação de fêmeas e de cobertura, isso, perdão. E de quanto tempo é o retorno? Quanto tempo esse investimento se paga? Eu costumo dizer, você investindo num touro Nelore Het, ele se paga na primeira progênie dele, a primeira reprodução que ele soltar no pasto, ele vai se pagar. Um touro vai cobrir de 25 a 35 vacas, né? E você podendo agregar nesse bezerro, vamos dizer, como ele é filho de um touro de genética, um touro registrado, ele vai te agregar 100, 150 reais a mais do que um bezerrinho normal, filho de um outro touro. Então só nessa conta, na primeira cria, ele já se paga.
Ou seja, nesse momento o preço da arroba, se a gente olhar a olho nu, ele está ali estável, pode não agradar muita gente, mas olha aí ó, o que o Leandro Nogueira da Nelore Hatch trouxe para a gente. Uma oportunidade para você, pecuarista, poder investir no melhoramento genético na sua propriedade e, claro, ter retorno com isso. Leandro, muito obrigada. Eu que agradeço vocês, Deus abençoe o trabalho de vocês e sejam sempre bem-vindos ao Show Rural Copavel. É isso, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.